Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 307 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Estamos aqui no capítulo 25, que narra uma grande extensão da vida do nosso santo, de 1749 a 1758. Mais provações e sofrimentos. A fim de subtrair ao joguete de rancorosos inimigos a congregação que, abre aspas, deveria ter sido a primeira a aparecer na Igreja de Deus, fecha aspas, Bento XIV reuniu nova comissão de cardeais para o julgamento definitivo. Essa frase, entre aspas, é do próprio Bento XIV, né? Que era uma congregação que devia ter aparecido primeiro na igreja, né? Entretanto, foi tal a audácia e persistência dos desalmados que não temeram, nem sequer ante aquele Supremo Tribunal, enfrentar os bispos e concílios diocesanos com frequentes oposições. 2 anos de enredos e intrigas. Chegaram ao desplante de proibir o prosseguimento da construção do retiro de Secano. Os pobres religiosos, obrigados a permanecer no antigo edifício, que não os defendia do frio, da umidade e das intempéries, adoeceram quase todos. O padre Tomás Maria esteve às portas da morte. Paulo temeu perder o querido e fiel amigo, poderoso sustentáculo do Instituto. E tudo ele atribuía a seus pecados. Coisa realmente estranha, apenas explicável por disposição da providência, pondo à prova os filhos do Calvário. Nesse convento, construído no patrimônio de São Pedro, quanto tiveram que sofrer os nossos religiosos. Proibiram-lhes até esmolar o necessário alimento. Visita de Paulo a Secano. O pai amoroso foi visitá-los e, ao vê-los tão angustiados pela extrema indigência, estimulou-os a confiar em Deus, porém, tanto os abatera o prolongado sofrer, que nem as palavras do santo conseguiram reanimá-los. Recorreu então ao Senhor em sua aflição, pedindo com lágrimas pão para seus filhos. Ainda orava quando se apresentou à portaria amável ancião com 2 mulas carregadas de pão e azeite. O servo de Deus correu-lhe ao encontro e o saudou, qual anjo do céu. Encarregou a um irmão leigo de cuidar do ancião e das mulas. Mas, ó maravilha, não encontrou ninguém, nem sequer as pegadas na neve. Prodígios semelhantes repetiram-se nos retiros de Santo Eutísio e de Santo Anjo de Vetralha. Narremos este último. Não havia um pedaço de pão para a ceia. O padre Marco Aurélio avisou o santo fundador e, gracejando, lhe disse, abre aspas, Padre, faça um milagre para dar o que comer à comunidade. Fecha aspas. Replicou o servo de Deus, abre aspas,
compete a vossa reverendíssima fazê-lo. Fecha aspas. Pôs-se, todavia, em oração. Momentos depois, mandou a um irmão leigo sair pelos arredores do convento e observar se alguém passava com pães. A poucos passos do retiro, um homem, trajado de pastor, levava aos ombros uma cesta cheia de pães recém-cozidos. Expôs o irmão ao desconhecido a urgente necessidade dos religiosos. Sem dizer nenhuma palavra, aquele senhor entregou-lhe todos os pães. O irmão, satisfeitíssimo, levou-os ao santo. Estes e outros milagres, operados por Nosso Senhor em favor de seu servo, são provas patentes de amor àqueles homens generosos que tudo deixaram para segui-lo pela encosta escarpada do Calvário. Cartas amigas. Como multiplicar-se das perseguições, terá o leitor mais uma vez se perguntado. Abre aspas. Que é feito dos cardeais Rezônico e Crescenzi, amigos do peito do nosso santo? O primeiro fora elevado à sé de Pádua, e o segundo, terminada a missão em Paris, fora nomeado arcebispo de Ferrara. Ambos, porém, não perdiam de vista o dileto amigo. Escreviam-lhe frequentemente, animando-o a suplantar os inimigos do Instituto. Diziam-lhe, abre aspas, nada temais, tudo resultará em grande glória para Deus, fecha aspas. Contudo, Nosso Senhor proporcionaria a mais doce consolação ao servo fiel. É o dia da invenção da Santa Cruz. Paulo está em Roma, onde fora regularizar os negócios da congregação, ainda em preito. Andara a manhã toda. Esgotado, volta à casa do senhor Angeletti e retira-se a seu aposento. Uma hora depois, como não aparecesse, o companheiro aproxima-se de mansinho à porta do quarto. Silêncio profundo. Devia estar dormindo. Volta 2 horas após, persuadido de que já despertara. Chama-o por diversas vezes e nada de resposta. Temendo algum grave acidente, abre a porta e afigura-se-lhe entrar no paraíso. Que alegria inefável! O santo está aureolado de luz, como se fosse o sol. À vista do prodígio, exclama com simplicidade. Abre aspas. Agora compreendo por que não respondia, padre. Tudo para vossa reverendíssima e nada para mim. A essas palavras cessa o êxtase. Paulo impõe-lhe silêncio. A ninguém diga o que viu. Prega o jubileu. Deus e o Papa parecem unir-se para aliviar as angústias do santo. De fato, o soberano pontífice vai testemunhar publicamente quanto estima o Instituto perseguido. Aproxima-se o ano jubilar de 1750. Roma deve servir de exemplo aos fiéis de todo o mundo que para lá se encaminham nesse ano de graças e de perdão. O Santo Padre ordena grandes missões em 14 igrejas da cidade, confiando o honroso encargo aos pregadores de maior renome, tanto pela santidade de vida como pelo zelo apostólico. Paulo foi um dos escolhidos. Prova evidente de que as calúnias só serviam para aumentar no coração do pontífice o afeto aos filhos da paixão. O santo
devia pregar no vasto e magnífico templo de São João dos Florentinos. Atemorizado por semelhante honra, não se julgava bastante eloquente para anunciar a divina palavra à metrópole do mundo católico em ocasião tão solene. Então, confiou ao padre Tomás Maria as práticas de máxima, constituindo o superior da missão. O superior geral da congregação seria súdito do padre Tomás. Ao padre Marco Aurélio entregou a parte catequética, reservando para si breves instruções sobre a paixão de Nosso Senhor. Mas Deus exalta os humildes. O padre Tomás Maria caiu enfermo ao 3º dia da missão, cabendo a Paulo substituí-lo e arcar com o peso dessa batalha apostólica. Assistiram diariamente aos sermões 5 cardeais, que se comoviam até as lágrimas. O entusiasmo era geral. Roma, em peso, queria ouvir a palavra do santo. Quantos frutos de salvação! Diziam por toda parte ser impossível ouvir o padre Paulo discorrer sobre a paixão sem chorar e converter-se. Aqui tem uma nota dizendo: a missão começou a 7 de dezembro. Dela escreve o santo. Abre aspas. As missões aqui foram muito abençoadas por Deus. Isso é um trecho de uma carta, né? Cuja referência está aqui. O gozo espiritual que o santo recebeu de Nosso Senhor nesse jubileu foi o prelúdio da completa vitória. No mesmo ano, os cardeais pronunciaram o veredito definitivo em favor dos bispos e dos concílios diocesanos, defensores destemidos dos direitos dos filhos da paixão. Aqui tem uma nota. O advogado generoso Petrarca foi o impertérrito defensor do Instituto perante as congregações romanas. É interessante notar que só pôde ele concluir sua defesa na Sexta-feira Santa. Esse triunfo era o triunfo definitivo. Não mais iriam perturbar os pacíficos religiosos em seus retiros. E 3 novos conventos, suspensos havia 2 anos, abriram suas portas para receber os filhos de Paulo da Cruz. Fundação em Falvaterra. A primeira casa a ser aberta foi a de Falvaterra, nos limites dos estados pontifícios com o reino de Nápoles, cerca de 2,5 km da cidade, cuja igreja era dedicada a São Zósimo. Graças a assinaladas e frequentes milagres, atraíam diariamente para lá multidões de peregrinos. Após uma missão pregada em 1748 pelo padre Tomás Maria, decidiu-se edificar, ao lado do santuário, um retiro para os apóstolos de Jesus crucificado. Dom Lourenço Tartain secundou as aspirações do rebanho, auxiliando generosamente a construção. Na quaresma de 1751, Paulo e 12 religiosos tomavam posse do santuário. Aqui tem uma nota explicando, isso se deu em 2 de abril, festa das dores de Nossa Senhora. Seus santos exemplos e sua palavra apostólica produziram imenso bem, não somente aos habitantes da localidade, mas em todos os peregrinos que para lá se dirigiam, né, para venerar as relíquias do glorioso mártir, São Zósimo, né? Fundação em Terracina. A segunda fundação foi perto de Terracina, também nos estados pontifícios e nos limites do reino de Nápoles. O bispo dessa cidade, Dom Ulde, carmelita, ao saber que o padre Tomás Maria
seu velho e grande amigo, era o reitor do retiro de Secano, enviou-lhe grande provisão de legumes, acompanhada de gentil missiva. Suplicava o prelado ao religioso que aceitasse a humilde oferta, como pobre auxílio à recente fundação. Padre Tomás estava em missão ao chegar o portador. Paulo, que se encontrava de cama, pensou em mandar escrever, agradecendo o bispo, mas uma voz lhe segredou. Abre aspas. Levanta-te e escreve tu mesmo, solicitando a fundação de um retiro em sua diocese. Fecha aspas. Essas palavras foram-lhe um raio de luz. Lembrou-se de uma revelação que tivera 20 anos antes. Em viagem para Gaeta, com João Batista, ao divisar do navio a montanha que domina a Terracina, rasgou-se-lhe o véu do porvir e contemplou naquelas alturas um retiro da congregação. Já não podia duvidar da vontade de Deus. Levantou-se e escreveu a Dom Ulde. Depois de agradecer ao bondoso pontífice, acrescentou que, conforme seu parecer, seria de glória para Deus e bem das pessoas fundar-se naquela montanha, com licença e bênção de Sua Excelência, uma casa do novo instituto. Eis a resposta de Dom Ulde. O lugar de que me falais é adequado ao vosso desígnio e oferece inúmeras vantagens. Há espaço para lindo jardim e abundante material de construção. Para que possais dar início quanto antes à obra, dar-vos-ei, em louvor das 5 chagas do Salvador, 500 escudos. Eis aí a resposta, então, do nosso bispo, né? Apelou para a generosidade dos fiéis e, em breve, uma casa de oração se erguia naquelas alturas. Aqui tem uma nota dizendo assim: lá havia antigamente um palácio do imperador Sérgio Galba. Podem-se ver ainda as ruínas que testemunham a magnificência desse edifício. O convento foi levantado sobre as antigas muralhas do palácio. Os subterrâneos estão intactos. São Vicente Strambi informa, abre aspas, assim quis Deus que, no lugar onde se erguia outrora o palácio de um imperador, se construísse em sua honra uma igreja com um convento de religiosos que dia e noite louvassem a bondade divina. Voltando ao texto, sobrevieram então as perseguições de que já falamos. O Santo Bispo foi admirável na defesa do Instituto. Ordenou que continuassem a construção, prodigalizando os donativos de sua generosidade. Porém, no mês de novembro de 1749, Deus o chamava para a recompensa dos justos, reservando a glória de contemplar a santa obra a seu sucessor, de completar, né, a santa obra a seu sucessor, Dom Palombela, que unia à piedade do pontífice o zelo do apóstolo. Digno filho dos servos de Maria, dedicou o convento a Nossa Senhora das Dores. O ingresso solene de Paulo, com 11 filhos seus, deu-se no dia 6 de fevereiro, domingo da 60ª. Percorreram a pé a longa jornada de Santo Anjo a Terracine e dias após, Paulo deu início a um retiro espiritual àquelas pessoas simples e fervorosas. A memória do santo missionário perdurou indelével naquele bom povo que sempre se mostrou generoso para com os passionistas. Fundação em Paliano. Paulo aceitara outra fundação a 5 quilômetros de Paliano, mas, sobrevindo diversos obstáculos, só pôde levá-la a efeito no dia 23 de novembro de 1755.
Como sempre, uma missão lá pregada pelo grande apóstolo excitou os habitantes da localidade a solicitarem um retiro dos religiosos de Jesus crucificado. Sua Emerendíssima Cardeal Gentili, bispo de Palestrina e grande admirador do santo, ofereceu-lhe antigo santuário, situado em pitoresca e graciosa colina, por nome Santa Maria de Pugliano. Venera-se ali vetusta imagem da Mãe de Deus, a que piedosa lenda atribui origem milagrosa. Amainada a tempestade, Paulo para lá enviou o padre Tomás Maria, então provincial, com 11 religiosos, cujas virtudes aumentaram os atrativos daquela colina, protegida pela augusta Rainha do Céu. Fundação em Montecavo. A árvore sagrada da congregação continua a estender seus ramos. No cume de Montecavo, outrora Monte Albano, o paganismo erigira célebre templo a Júpiter Lácio, objeto de cega veneração. Os romanos e os povos do Lácio lá celebravam as famosas férias latinas, rendendo à impudica divindade o culto de vítimas humanas e de crimes inomináveis. Ao desmoronar-se o templo, com a gentilidade, o cristianismo triunfante ergueu sobre suas ruínas bela igreja em louvor da Trindade. Por muitos anos, os sacerdotes de Jesus Cristo dali alçavam para o céu o perfume divino da vítima purificadora de todas as manchas. Todavia, fora abandonada aquela solidão. As frequentes tempestades que varrem a montanha com impiedosa violência arruinaram a igreja e a casa. Graças à generosidade da ilustre família Colonna, tudo se restaurou e no domingo de Ramos, em 19 de março de 1758, 12 filhos de Paulo da Cruz ali chegavam para reatar a misteriosa cadeia de orações e sacrifícios, cantando em uníssono com os anjos as imortais vitórias da cruz. Paulo, não podendo assistir pessoalmente à tomada de posse, fê-lo em espírito. Os religiosos viveram por algum tempo em extrema pobreza. O terno pai os encorajava por cartas. Abre aspas para São Paulo da Cruz, numa carta que tem a referência aqui. Vossos sofrimentos são ricos presentes da divina majestade, que se compraz estejais profunda e fortemente engastados no áureo anel de caridade. Deseja que sejais vítimas, holocaustos oferecidos à glória do Altíssimo no sagrado crisol do sofrimento. Quer que, pelo sacrifício, espalheis sempre o suave odor das virtudes. Eu espero que essas fundações, à face de Roma, sejam de muita glória para Deus e de grande vantagem para a congregação. Fecha aspas. Visita aos seus conventos. Se é difícil fundar, não é menos conservar e aperfeiçoar. O santo era todo solicitude para com os novos retiros. Qual o prestimoso jardineiro observava as tenras plantas que formara a custo de suores para não perder de vista o germe, a flor e o fruto. Visitava-os frequentemente e, mesmo quando idoso e achacado pelas austeridades e pelos santos labores do apostolado, viajava sempre a pé, suportando incríveis fadigas e privações de toda espécie, suavizada muitas vezes, é verdade, por transfigurações de luz e êxtase, sempre proporcionadas à generosidade do sacrifício. Para não interromper a sequência da história, vamos nos referir a elas em capítulo especial. Que efeitos produziram essas visitas?
Com que ternura ouvia as confidências dos religiosos, as angústias de suas privações, o heroísmo de seus combates, os segredos de suas vitórias. Que delicadeza em afastar da família religiosa a mais tênue nuvem que pudesse macular as pessoas dos filhos queridos. Que consolação desfruta ao ver os religiosos no prazer da santa pobreza, na simplicidade evangélica, nas puras alegrias do fervor. Quem poderá descrever a suavidade e o poder de suas palavras? Como apóstolo, animava-os às conquistas espirituais. Como anjo, abrasava-os no amor ao divino crucificado, único objeto de suas aspirações, norte de seu agir, júbilo e vida de seu coração. Então, aqui termina esse capítulo que narra fundações, né? As fundações e o destino do Instituto nas mãos dos cardeais de Roma, do Papa, enfim, as provações que ele passou nas suas fundações, né? E quando a gente lê esse texto aqui, a gente lembra, eu me lembrei pelo menos, né, do outro Paulo, né, do Paulo de Tarso, né, nas suas fundações, né, das igrejas na antiguidade, né, e de como ele se preocupava, né, com quem ele deixava, né, responsável por aquelas igrejas recém-fundadas, né? Quanto zelo, né? E fervor e ardor, né? Ele escrevia, né, a essas igrejas, né? Nós estamos falando aqui, quando falamos de Paulo de Tarso, a gente fala de uma região muito maior, né, em extensão territorial, do que a região do São Paulo da Cruz, né? Mas ele também ia, né, às igrejas, visitava e às vezes revisitava as igrejas, né? E tal como o São Paulo original, né, ele também deixou, né, um manancial enorme de cartas, né, às suas fundações e também aos seus dirigidos, né, espiritualmente, aos bispos, aquela variada gama de pessoas que o procurava, etc. E não dava para ele conversar, mas ele escrevia, né? E aqui nós vemos, né, a solicitude, né, de Paulo da Cruz para com seus filhos, né? E no caso, como a região aqui possibilitava ele muitas vezes ir às fundações, né? Ele ia e ficava um tempo, né, com seus filhos, né? E aqui, obviamente, o nosso biógrafo salpica aqui a sua descrição, né? Com, enfim, com êxtases, com descrição de êxtases, né? Milagres, enfim, do santo, né? E da repercussão, né? Principalmente da repercussão da sua presença, né, na pregação de retiros, né? Como que transformava, né? Como que essa presença transformava as pessoas, né? Ainda pessoas, chama atenção, né? Ainda pessoas transformáveis, né? Nós estamos aqui há praticamente 40 anos, há 4 décadas da Revolução Francesa, mas havia, né? Nós percebemos, né, que havia, por exemplo, hoje é inimaginável isso, né? Quer dizer, enfim, eu não consigo imaginar, né?
um retiro pregado por um homem santo em Roma, não é? Em que cardeais vão ao retiro, e mais que isso, né? Participam do retiro, e mais que isso, né? Cardeais se emocionam, choram, se ajoelham diante de São Paulo da Cruz, né? E quer dizer, que beleza isso, né? Bispos piedosos que tentam ajudar o nosso santo, né? Nas suas necessidades, né? Claro, bispos também, maus bispos, né? Maus cardeais que perseguiam, enfim, que propagavam fofocas a respeito do Instituto, mas bispos piedosos, né? Bispos que participavam desses retiros, né? Hoje, para dizer bem a verdade, eu não vislumbro, né? Um bispo, um cardeal, né? Participando de um retiro espiritual. Sinceramente, não vislumbro, né? Essas figuras que nós temos hoje na igreja, né? Os cardeais e de tudo que a gente sabe deles, né? Mas é uma beleza saber que isso acontecia ainda nesse século terrível, né? Que foi o século XVIII, né? E como que Deus estava armando pelo menos uma parte da sua milícia, né? Para sobreviver àquela terrível aquele terrível acontecimento que iria abater sobre o mundo, né? 4 décadas depois, né? Então essa semelhança de Paulo da Cruz, né, com Paulo de Tarso, é muito interessante a gente perceber aqui, né? Essas fundações, essas viagens, até a participação do mar, né? Das embarcações na vida de Paulo da Cruz, né? Nos lembra aquele outro extraordinário. Aliás, o dia dele está se aproximando, né? São Paulo, o nosso Paulo de Tarso, né? Então, queria ouvir vocês, os comentários, se houver, sobre a leitura de hoje. Professor, Oi, sabe que uma coisa boa que a gente possa fazer é rezar a Via Sacra, né? A gente às vezes só pensa em rezar a Via Sacra na época da Semana Santa, na Quaresma, mas seria bom se a gente mantivesse esse hábito, né? Toda De sexta, meditar. a Isso. sexta é um bom dia, né? Rezar a Uhum. Via Sacra. A Via Sacra é uma oração na igreja que é a mais. É a que tem mais. É que é a mais considerada na igreja, né? A mais. Que ganha mais indulgência, né? Para o fiel que reza, né? Mas é uma boa ideia mesmo. Rezar até particularmente, né? Quando a gente não tem oportunidade de ir à igreja, né? Mas é um ótimo hábito, né? De na sexta-feira rezar a Via Sacra, né? Eu recebi outro dia um e-mail de um rapaz que diz pertencer e que não sabia, obviamente, né? Diz pertencer à ordem terceira dos passionistas. E que essa ordem terceira chama Confraria da Paixão. Eu não sabia que existia essa ordem terceira. Aliás, antes dessa leitura eu sabia pouco do Instituto da Paixão, né? Mas aviso a todos que há uma ordem terceira. Não sei como é que ela... Enfim, não sei nem como que participa dela ou que se
faz o contato, não sei. Aqui temos aqui na cidade os passionistas, né? Mas a quem se interessar, há uma ordem terceira, né? Eu tenho também, eu vou ver se eu consigo trazer aqui para mostrar para vocês. Nós temos um amigo que tem uma relíquia, acho que chama de primeira classe, né? De São Paulo da Cruz. Ele tem 4 relíquias. Uma de São Paulo da Cruz, uma de São Vicente Strambi, uma da Santa Gema e a outra, eu não sei de qual. São 4 relíquias num conjunto. Eu vou tentar ver se eu trago aqui em casa e mostro para vocês. Um amigo nosso aqui de Belo Horizonte, que frequenta a missa, o Igor, e ele falou para mim que não é tão difícil assim conseguir essas relíquias lá na Itália. Então, quem tiver contatos na Itália e quiser conseguir umas relíquias de São Paulo da Cruz, é uma boa ideia. E aí, professor? Ô, Márcio. Bom, é interessante isso aí, a questão da ordem terceira. O problema são mais os passionistas aqui, aliás, os religiosos em geral. Eles são de contato muito difícil, demoram a responder, às vezes nem respondem, né? Se eu puder depois pegar com esse rapaz aí, como é que faz isso, capaz de ser mais rápido, mais eficaz. E eu gostei também dos cardeais, né, que choraram. A gente que vimos também como é que o católico médio de hoje lida com essa questão das emoções, dos sentimentos na vida espiritual. Ou ele inflaciona isso, né, com sentimentalismo. Qualquer coisinha que ele sente, ele acha que ele é alguma É o Espírito coisinha, Santo. É o Espírito é o Espírito Santo. E também tem o outro extremo, né, desse pêndulo aí, que é o que acha que não, que toda emoção que você tem é algo nocivo ali também. E Não é não, dócil, né? Não é dócil ao movimento do Espírito Santo, né? Falta de docilidade mesmo. E aí tem que fazer aquele devido discernimento também para ver o que é aquilo. Aquilo é uma coisa dele, aquilo é uma coisa do Espírito Santo, né? Que o dom das lágrimas que os anacoretas do deserto falavam, né? Esses cardeais tiveram aí. E a Ana Paula falando do meditação da paixão, se eu não me engano, pelo menos meia hora de meditação sobre a paixão, além de qualquer meditação sobre o reparto da escritura, também dá indulgência, se não me engano, plenária. E é uma boa ideia a gente fazer essa meditação. Isso naqueles dias que tem, né, pode rezar os mistérios dolorosos, né, terça e sexta-feira, geralmente, porque não sei se é o católico brasileiro, né, que ele faz isso, ele chega, né, ele sofre na quaresma, aí chega a Páscoa, pronto. E acabou, né? E acabou, agora é só ano que vem. Não, vamos fazer isso sempre, com certa sua idade, né? Muitas vezes não dá para fazer todo dia, mas umas 2 vezes na semana, uma vez na semana, que seja, né? Dá para ser feito. Outro ponto que me chamou a atenção também foi, assim, esse autor falando da delicadeza, né? Dos monges ali de São Paulo, mas o delicado mora ali desse livro é o próprio autor, né? Ou seja, a Divina Providência, que também atuou ali na enfermidade do padre, para deixar o padre Paulo entrar em campo, né? E ele mesmo solucionar os problemas. É a mesma Divina Providência que colocou uma pessoa realmente que escreve com tanta delicadeza, com tanto bom uso, né, de vocabulário. E o tradutor também foi bem feliz, né? Quanto esse aí. Inclusive, tinha uma expressão ali, vetusto, é um antigo, né? Eu tinha um conhecido que eu chamava ele de vetusto conhecedor da arte do bom e do justo. Um advogado. Aí uma alcunha aí para o nosso amigo Vinícius futuramente. É verdade.
Mas, assim, é uma graça, né? A gente ter um biógrafo assim também, né? E escreve muito bem, ele conduz. E ele chama atenção para essa questão da divina providência ali, ó. Então, o padre adoeceu, São Paulo entrou em campo, né? Achei muito interessante. É, E. Ah, as causas segundas, né? sim, as calças segundas, exatamente. Hum, E essa questão que você falou do mar também, lembra o próprio Cristo, né? Atravessando lá o lembra? Mar da Galileia, É, né? Que depois virou assim a prefiguração dos missionários que vieram para a América, né? Atravessaram o mar também, o Oceano Atlântico, os outros oceanos, Índico, é, Pacífico, todos né? O eles, né? negócio era Os jesuítas, jesuítas, os, franciscanos, os tudo franciscanos, todo mundo, né? isso. É uma beleza, né? Como é que fala isso? Ô, gente, deixa eu ver se eu atendo esse negócio aqui. Uhum. Não, já não. Tá bom demais. Essa figura do mar, né? Das viagens depois de São Paulo, né? Das grandes navegações, né? Dessa. é, Ainda bem que eram os portugueses que tinham essa tecnologia. Imagina se fosse o Islã, né? Nossa. Eu fico Pois é, pensando, ainda chegaram bem. até a Indonésia, né? É, Imagina, se tiver não, sem isso tudo, imagina. aquela tecnologia maravilhosa desenvolvida em Portugal, né? Das navegações e isso tudo é uma coisa tão impressionante, né? Essa coisa de ir para o desconhecido Uhum, e evangelizar quem estiver lá, né? Eu nem uhum. sei quem está lá, E mas como é que eu vou falar? Que língua que eu vou falar com esse povo, né? quer dizer, tem alma lá, então eu vou para lá, né? Isso. É, Essencialmente é isso. é uma coisa impressionante, impressionante. É verdade. Tinha mais alguma coisa aqui, gente, que eu também não tô conseguindo lembrar. Depois eu vou anotar e vou ter que falar. Mas essencialmente é isso mesmo, né, professor? E tinha também essas casas de retiro, né? Essas casas de retiro, não, esses conventos chamados retiros, né? Que às vezes poderiam dar um retiro ali. Aí o autor falou do povo que era generoso. Na verdade, o povo, além de generoso, era agradecido, né? Era. Agradecido pelo bem que se fazia a eles, eles reconheciam o bem. E era um bem que era feito, né? Hoje em dia, se a gente vai as notícias que a gente recebe das paróquias é que nenhum bem é feito, ou muito pouco é feito. E, obviamente, as pessoas também não dá assim, tanto valor, né? Porque, como o senhor disse, né? Os cardeais ali estavam concentrados em algo interessante, algo importante, né? E hoje em dia eles estão interessados em um mundo melhor é possível, né? Aquela coisa. Não, quando é isso, tá bom. É. Mas tem cardeal interessado em outras coisas. Ah, Como o cara lá da doutrina da fé, né? ah, O cardeal Tuxo ah, Benjamin Múcio. nossa, É, mãe. quando... Então, assim, É, eu fico pensando, quando eu leio esses cardeais aqui, chorando, indo pedir, né, aos pés do São Paulo, eu lembro desse indivíduo. Esse... professor, que coisa de revirar o estômago, hein? Não, pois é, eu não consigo tirar da minha cabeça esse negócio, entendeu? Porque Nossa, ainda bem que eu não tem, me de lembro. fato, alguns cardeais que são parecidos com seres humanos, né? Sim, sempre era. Mas, assim, tem outros que eu vou te falar. Tem outros que Que é aquilo, né? Como é que um re- indivíduo desse conseguiu chegar, revolve o estômago. entrar no seminário, ser ordenado, galgar ao ponto de chegar ao bispo, dali a chegar a cardeal, né? Como é Não. que passa a cabeça dessas pessoas? É uma coisa impressionante que é, é, como é como se a gente tivesse uma empresa e as pessoas mais parecendo aquilo que certos partidos políticos fazem, por exemplo, com certas empresas estatais. Eles pegam os piores tipos para colocar em posições chaves para destruir Isso, é isso aquela mesmo. empresa e depois, vamos privatizar, aí geralmente um amigo compra, né? A empresa. Isso é uma coisa. E é no lugar mais santo, né, que acontecem essas coisas mais Uhum. depravadas, né? Pois É, é. é um... Então, assim, mas é bom a gente ler que houve, né, um tempo em que Sim. cardeais eram piedosos, né, fervorosos, né? Essa questão do fervor é muito importante, né, por causa da... A gente discutiu isso aqui na
encontro nosso, eu acho, da igreja de Laodiceia, né? Os mornos, né? Que serão Foi. vomitados, né? É, Então, assim, o fervor, é muito importante manter o fervor, né? O ardor no coração, sim, nesse fogo que não queima, né? Mas mantém sim, a nossa fé, né? E esses casais tinham, né? E era sim. exatamente esse fervor que Paulo arrancava do coração das pessoas quando ele falava para elas, né? Ele Uhum, dava esse fogo, né? Que ele tinha uhum. para as pessoas, né? Através das palavras, enfim, da retórica que ele usava, sei lá, do gestual, da presença física mesmo, da graça que fluía dele, né? Além das palavras, né, professor? Além das palavras, né? Comunicação além das palavras. Dizem os que entendem de comunicação que, na verdade, em torno de 58, 60% da nossa comunicação é do conteúdo das nossas palavras, né? Então, parte aí da expressão corporal, parte É, da entonação de voz, é. tem muita coisa E envolvida, no né? caso de orador santo, tem a graça, né? Uhum. Tem a graça Quer dizer, a também. palavra sai da boca dele, mas chega lá com todas as Outro unções da efeito, né? graça, né? Outro No efeito, ouvido, exatamente. é. O senhor também falou do São Paulo, o apóstolo, e fez lembrar aquelas leituras também, né? Quando ele passava em Éfeso lá, o trono de Satanás. Impressionante, Né? né? Tem uma historinha, tem uma história lá de Nossa Senhora que chegou em Éfeso também lá, que para santificar o local. E é a prefiguração de várias formas de santificar os lugares, né? Como tinha esse próximo a um lugar aí que tinha sacrifícios humanos, né? Um templo lá dedicado onde, aspas, divindade, né? E que exigia esses tributos. E sempre na igreja teve essas histórias, né? Sempre. É. Da igreja indo lá e santificar um lugar que era pagão, construir uma igreja em cima das ruínas de um templo Depois pagão. depois da queda do Império Romano aconteceu demais isso, né? É, Essas construções acima dos templos pagãos, né? né, a Catedral de Chartres lá na França, foi construída em cima de um templo druida. É, É, vários locais, montes assim, onde as pessoas pagavam é, seus a igreja sacrifícios, fez né, que muito tornaram isso igrejas. e fez muito a substituição de dias comemorativos Hum, das divindades para dias comemorativos de santos, né? que Muitos E o dias. melhor e o melhor de tudo, professor, me parece também foi na língua portuguesa ter substituído aqueles nomes de deuses romanos, né, ou então até mesmo no caso dos nórdicos germânicos, aqueles deuses deles lá, pelos nomes, né, né, segunda-feria, terça-feira, Essa é Santa Fé. quarta-feira. Me parece que é a única língua ocidental É, que aparece isso. isso é Isso ocorre. sensacional. Isso é Isso a gente não sensacional. sabe as outras, né? Eslavas, como é que são, de Não, isso é outros sensacional povos. mesmo, né? Em espanhol é todos os deuses Martes, lá. É, lunas, é tudo isso. é. Né? O alemão, o inglês, a coisa vai, francês, É, italiano, vai tudo desse jeito. exatamente. Graças a uma iniciativa do arcebispo de Braga, em Isso Portugal. eu não sabia. É, isso foi lá pelo século sétimo, sexto, algo assim, tem Que muito, mas legal, muito que tempo. legal. Isso eu não Agradecimentos sabia. eternos a esse homem. Professor, é só Nossa, isso. Nossa Muito Senhora. obrigado. Obrigado vocês. Deus paga os comentários. E alguém mais quer? Nós temos ainda uns 5 minutinhos, 10 minutinhos aí, pelo nosso software aqui. Mais alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz,
rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.